Olá a todos, continuamos aqui gravando o nosso canal do YouTube Guia dos Perplexos, em homenagem às duas grandes cabeças da Idade Média, Tomás de Aquino e Maimônides, e tentando ver se a gente desperta o gosto pela cultura, pelo pensamento, pela literatura, pelo bem pensar, pelo bem falar. Como nós terminamos falando no número 3, o vídeo anterior, o latim não poderia se sustentar porque exigia muito do falante. Então, a invasão dos bárbaros foi fatal. Quer dizer, Júlio César, que é a nossa referência para a cultura latina, Caio Júlio César, imperador de Roma, imperador do Império Romano, foi ele que criou o Império, fundou o Império, que depois foi herdado pelos seus filhos de criação. Ele tinha 3 filhos de criação, Brutus, Marco Antônio e Otávio. Marco Antônio e Otávio herdaram o Império e Brutus foi um dos que o assassinou. Então, César veio por volta do ano 64 a.C. Então, o latim estava na sua pujança. César nomeou Cícero Pontifex Maximus, quer dizer, sumo pontífice da religião latina, do panteão latino. E Cícero não era brincadeira para falar, né? Marcus Tullius Cícero. Ficaram famosas as catilinárias, nas quais a palavra era dada a Cícero, ele sabendo que César intencionava dar um golpe na República para implantar o Império, ele ficava no paço do Senado, visível por todos os senadores, e ele dirigia-se a um senador especificamente chamado Catilina, apostrofando com essa frase: Quosque tandem Catilina abucerem paciência nostra. Quer dizer, até quando, ó Catilina, abusarás da nossa paciência? Porque todos sabiam que o golpe estava em andamento. Bom, mas hoje os golpes são tão comuns que ninguém mais precisa de um Cícero para denunciar Catilina. O que nós dizíamos é que essa língua tão difícil para aprender a falar, né, tão difícil para escrever, e que foi magistralmente manipulada por Ovídio, Homero, Horácio, César e o próprio Cícero, já dissemos, não tinha essa facilidade. Quer dizer, os próprios soldados já eram um problema, porque Roma obrigava 3 coisas aos países dominados: falar a língua latina, servir ao exército e pagar a taxa. Pagar a taxa era o tributo a César, o célebre tributo à questão do Evangelho de Jesus Cristo com a moeda do tributo, né? Falar a língua latina, isso criou um certo problema, porque os povos conquistados tinham que servir de tal a tal ano no exército. Então, eles falavam o latim, que foi chamado de sermocastrense, por ser exatamente um latim que não era muito polido, não era um latim cuidado, né? Então, não tinha como o latim resistir. Embora houvesse uma tentativa muito grande aqui nesse nosso livro, que eu considero um primor, o Vaticano, Potência Mundial, de Joseph Bernard, onde ele mostra em 2 capítulos muito simples, primeiro, como é que o poder imperial se une ao poder religioso, imperador e Galileu. Galileu aqui é uma referência ao Papa. Imperador é uma referência
o governo, ao monarca, né? E no capítulo seguinte, cônsules de Deus. Quer dizer, o que aconteceu é que os papas foram tão importantes para o império que houve um momento em que Constantino percebeu que não podia prescindir da ajuda dos cristãos e, portanto, do seu líder em Roma para poder governar. Depois da famosa Batalha de Ponte Milvia, em que ele vence Maxêncio, detalhe, hein? Muita gente está dizendo que Constantino o Grande foi quem fundou o cristianismo. Ele era mitraísta e o foi até a hora da morte, no seu batismo, que ele pediu, segundo instâncias da mãe, né, Santa Helena, ele pediu para ser batizado. Mas quando ele viu no célebre sonho ou visão dele, no Lábaro in hoc signo vinces, com uma cruz, nem a cruz era cultuada em Roma, portanto, a elite romana e até mesmo os servos, eles usavam para significar o cristianismo a figura de um peixe. Então, o Galileu, o pescador da Galileia, tinha tudo a ver com um peixe, porque seus discípulos eram pescadores, então eles traçavam um peixe na areia, no talco, no pó, e assim eram reconhecidos, era um sinal de identificação. Até porque o peixe em grego é iktis, I, Jesus, C, Christus, T, Theos, D, I-I-O, Y, Ios, Soter, Salvador, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, Ictis, além de fazer essa ligação de Jesus e do cristianismo com os pescadores, também trazia, no anagrama da palavra Ictis, um querigma, quer dizer, uma síntese da doutrina cristã. Jesus Cristo é Filho de Deus e nosso Salvador. Então, Constantino foi apenas prático. Quando ele ouviu Lábaro, ele achou que os deuses que ele adorava estavam dando a ele um sinal de vitória, e assim ele pintou a cruz nos escudos, acreditando que era algum dos deuses que ele adorava. Ele só veio a saber que a cruz era símbolo do cristianismo, ou que era usada como esse símbolo e adorada em vez de ser esconjurada muito tempo depois, né? Bom, de qualquer forma, com Constantino, no ano de 312, com o Edito de Tolerância, onde ele proíbe que os cristãos sejam denunciados por serem cristãos, e, portanto, acaba a Era dos Mártires, e no ano 313, um ano depois, ele publica um novo edito, o edito, que coloca a religião católica cristã, mas a religião católica é um segmento da religião cristã que ele oficializa como sendo a religião do Império, a religião oficial do Estado. Então, tem uma razão para ser o catolicismo. No concílio, ele vai tentar reunir os bispos para chegarem a um acordo, e a maioria dos bispos, cerca de quase 90% dos bispos, na verdade, chegam à conclusão de que o cristianismo deve se pautar, se firmar em 3 pilares: a mesma hierarquia, quer dizer, a pirâmide hierárquica a mesma. O credo dos apóstolos, o chamado símbolo apostólico: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Terceiro, os mesmos livros. Então, 90% dos bispos conciliares afirmaram que estes 3 pilares deveriam pautar e ser os alicerces do cristianismo. Constantino apenas aceitou. Era a maioria, e o que ele queria era ter um povo governável.
Então, se a maioria queria aquilo, então ele assinou embaixo, mas quem fez o concílio foram os bispos e o Papa, não foi Constantino. Constantino presidiu como um convidado de honra, embora ele tivesse convocado. Mas ele não sabia nada de cristianismo naquela época, não tinha ideia do que foi Jesus e do que foi o cristianismo. Né? A cruz veio a ser considerada símbolo dos cristãos muito tempo depois. Desculpem. Então, cônsules de Deus. O imperador Constantino vai passar a governar ao lado do sumo pontífice dos cristãos católicos, já que a maioria optou por esses preceitos. Nesses preceitos se fundaram aquilo que se chamou a Igreja Católica Apostólica Romana. Mesma hierarquia, mesma pirâmide hierárquica, o credo, o único credo, o símbolo, o resumo no credo dos apóstolos e os mesmos livros canônicos, né? A Septuaginta, que depois foi transformada na Vulgata, traduzida para o latim. Mas até aí ainda não havia Vulgata, só a partir do ano 400. Ou seja, a Bíblia lida pelos cristãos ainda era em grego. Os documentos escritos pelos apóstolos, que mais tarde iriam constituir o cânon do Novo Testamento, era grego. Então, São Jerônimo teve que traduzir todo o Antigo Testamento da Vulgata em grego, comparando algumas passagens com a Tanakh, a Bíblia grega, para tirar dúvidas, mas a Bíblia traduzida por ele foi a Septuaginta, a tradução dos 70, que já era grega, combinando com os escritos apostólicos que eram em grego, ficou fácil. Mas isso vai acontecer no ano 400. O Papa Honório vai pedir que São Jerônimo faça isso, e Jerônimo só vai terminar no ano 400, e na verdade quem vai publicar é o Papa Clemente. Por isso, embora Honório é quem tem a ideia de traduzir a Bíblia para o latim, porque o grego já tinha se tornado uma língua de segunda, terceira categoria, já não era mais falada, e o latim se sobrepõe ao grego, então o que o povo precisava era de uma Bíblia em latim. E aí o Papa inicialmente se faz edições da Bíblia, onde de um lado está em latim e do outro está em grego. Quer dizer, já era necessário pegar a parte grega, enarque enologos, kaiologos en prostonteon kaiteos enologos. Aqui, em latim, in princípio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Então, uma página em latim, uma página em grego. Começa assim. Finalmente, a solução encontrada foi a do Papa Honório, traduzir toda a Bíblia para o latim. E a Bíblia, que foi toda traduzida para o latim, era a Septuaginta, a tradução dos 70, a grega, que era completada pelos escritos apostólicos, da primeira geração apostólica, da segunda geração apostólica, e assim sucessivamente, né? Então, tudo que nós tínhamos nos primeiros tempos era a Bíblia, a Septuaginta, e os escritos apostólicos em grego. Mateus era o único que escrevia em aramaico, o resto tudo era em grego. Então, aí o latim se impõe. Mas que latim? Aqui nós temos um livro do professor Ismael Coutinho, Biblioteca Brasileira de Filologia, Fontes de Gramática Histórica, foi meu livro da Universidade Católica de Petrópolis, onde o
professor Ismael Coutinho mostra que não havia jeito de sustentar o latim. Portanto, por mais que os grandes nomes da língua latina se esforçassem com documentos que tentavam frear a corrupção do latim, como hoje muita gente tenta frear, né, a corrupção do português. Mas está aí as redes sociais já criando um novo português, pegado, se alguém falar já será considerado meio aleijado, quando na verdade é o certo. Então o povo fala pego ou pego. Mas pego ou pego já é uma criação, né? Portanto, como os verbos têm em português a possibilidade de serem regulares e irregulares, abundantes e defectivos, anômalos, então abundantes são os verbos que têm duplo particípio ou duas formas iguais, uma forma paral, quer dizer, erigido e ereto, lavado e limpo, e no caso o povo às vezes tem uma preferência esquisita, então de repente acendido e aceso, o povo hoje em dia, dizer o lume está aceso parece mais simples do que dizer o lume foi acendido. Acho que o partícipio regular, terminado em ado, edo, oído, aliás, em ado, edo, oído, então foi substituído pelo irregular, que o nome já diz, irregular, e substituiu, né? Então, ereto foi usado em lugar de erigido, acendido em lugar de aceso, mas limpo não é o mesmo que lavado. Uma roupa pode ter sido lavada e não estar limpa, né? Erigido pode não ser a mesma coisa que ereto. Dependendo da situação e do contexto, não vou dar um exemplo, mas ereto é uma coisa e erigido é outra. Em algumas situações não se aplicam uma das duas palavras à vontade. Pegado deixou de praticamente existir. Eu ouvi, fiz o propósito de tentar ver na mídia, nas televisões, nos programas de novela e programas de auditório, quando alguém falaria um particípio regular, no lugar de pego e pego, e aí um paulistano, descrevendo as enchentes, usou a palavra pegado. Eu percebi que eu tinha pegado a mulher e então ela estava salva. Usou pegado e não disse eu tinha pego, mas você já encontra no dicionário, infelizmente. Pego e pego, ainda não se decidiu se é pego ou pego, e pegado já não se usa. Então, o mesmo esforço para travar a destruição do latim clássico foi feita, sem sucesso. Era difícil demais. E com a invasão dos bárbaros, fugindo dos hunos, em 476, né, os bárbaros foram entrando no Império e, inicialmente, forçando, depois, com toda a facilidade, vamos para o ano 400, porque antes disso não interessa. 138. Aqui nós temos o Império Romano, e aqui nós já temos, não sei se dá para vocês verem, mas certas tribos como os Borguinhões, os Godos, os Frígios, os Gépidos, os Alanos, os Suevos. Então, mais à frente vamos encontrar ainda os francos e os godos e os visigodos. Então, dentro do Império Romano, vão entrando, vão invadindo, fugindo de Átila, o Huno, as hordas bárbaras, que vão terminar. Aqui nós temos uma data, 230 DC, já estava praticamente, os bárbaros já tinham se instalado dentro do Império, e no ano 476, finalmente, Roma não pôde mais impedir. No início, Roma usou um artifício,
E quando uma horda bárbara chegava, colocava-se o chefe, aceitava-se, ele fazia um juramento de lealdade ao imperador, colocava-se ele numa divisa num dos limites do império, da Roma Imperial, e ele assumiu o compromisso de guardar aquela porção para que por ali não entrassem nenhum tipo de guerreiros que não fossem os latinos, os romanos. E aqui nós temos o Ismael de Lima Coutinho fazendo o esforço com o Appendix Probi, que foi um tipo de tentativa de não falar errado e falar certo. Appendix Probi. Aqui nós temos, por exemplo, autor anônimo. Ele diz speculum, não speculum. Columna, não colonna. Vínea, não vínea. Cálida, não cálida. Mas não adiantou nada, né? Aqui então tem uma coisa curiosa aqui, é a palavra socra, que era socrus, e terminou ficando no feminino socra. Não estou encontrando agora, mas a palavra era socrus. E no final das contas, então o povo foi destruindo, como se faz hoje nas redes sociais, TBM também, VC, você, e como houve no Brasil, né? No Brasil a burguesia falava vossa mercê, e a própria burguesia, conforme mostram as novelas, transformou a palavra vossa mercê em vós mercê, e finalmente vós mercê virou você, porque a linguagem dos escravos, dos negros, dos índios e daquele povo menos privilegiado era vancê, ou como hoje os pretos velhos falam, suncê. Então, vancê ou suncê. Então, de vossa mercê para você, a evolução é feita pela nobreza, pela elite, pelos barões, pelos coronéis. Quer dizer, é natural que a língua vá deformando-se, deteriorando-se, quer com a introdução de gírias, quer com a mistura de outras línguas, quer com determinados dialetos que vão sendo criados. De qualquer forma, não tem como. A presidenta Dilma fez um esforço enorme para usar a palavra presidenta, né? E o William Bonner jamais permitiu que a Rede Globo dissesse essa palavra. Para ele era uma imoralidade. Então ele sempre usou, e como ele é redator-chefe, sempre obrigou os jornalistas a usarem a palavra presidente sempre que se referia a ela. Mas já no Aurélio, vai em qualquer dicionário bom de língua portuguesa e vocês vão ver que presidente, feminino, presidenta. Então, o que ela fez estava absolutamente certo. Só que o William Bonner travou e, de modo geral, pouquíssimas palavras, eu acho que só o pessoal do PT usava a palavra presidenta. Teve até uma professora do Paraná, de universidade, que disse que era uma palavra errada. Besteira dessa professora, né? Porque há certas palavras que são uniformes, por exemplo, dentista se aplica ao homem e à mulher. O dentista e a dentista é que faz a diferença, né? Então não faz sentido né, ter um masculino para dentista que termina em A. Tem que colocar o artigo antes, o dentista, a dentista, o estudante, a estudante. É o caso de presidente, o presidente, a presidente, mas não é verdade. Então, o nosso Aurélio Buarque de Holanda, o famoso Aurélio, então, vai trazer presidente feminino, presidenta. Portanto, a Dilma estava corretíssima, mas não conseguiu vencer a queda de braço com o Bonner e saiu do governo e agora continua-se usando a palavra presidente, que pelo Sistema Globo de Telecomunicações nunca deixou de ser usado. Então, é impossível deter a evolução. As línguas nascem, crescem, morrem e renascem. E se vocês tiverem uma ideia,
Eu vou dar essa ideia a vocês. Eu acho que, não sei se neste vídeo ou no próximo, mas nós vamos trazer para vocês como é que era o primeiro poema em língua portuguesa. Aqui nós temos uma raridade da minha propriedade, Crônica do Imperador Dom Pedro I. Isso é lá pelo ano 1100 e qualquer coisa. Tá? Então, 1100 a 1200. Então, estamos aqui lá nos inícios, porque aqui é Dom Pedro de Portugal, não é Dom Pedro do Brasil, não. Embora os nomes sejam os mesmos, mas o Dom Pedro de Portugal não é nem de longe o Dom Pedro do Brasil. Então, em 1229, aqui dentro nós temos a data. Então, o Dom Pedro I, rei de Portugal, reinou em 1229. Então, nós vamos trazer essa e outras coisas para vocês no próximo vídeo, porque nessa, o que nós queremos dizer é: Roma tomou o Império de Alexandre, que era vastíssimo, e o ampliou mais ainda. O que era cultura helenista ou helênica, grega, foi transformada em cultura romana. E a Bíblia, que tinha sido traduzida do hebraico, a Tanakh, para o grego, a Septuaginta, então chegou um momento em que ela não era mais entendida, pois não se falava mais o grego. Então, o Papa Honório pediu a São Jerônimo, ou Jerônimo, como vocês quiserem, que traduzisse tanto a Septuaginta, que é só o Antigo Testamento, como o Novo Testamento. A palavra testamento usado para o Antigo não é adequada. A Antiga Aliança e a Nova Aliança seria mais justo para com a fidelidade ao significado etimológico do livro, né? Só tem testamento, diz Paulo, quando há a morte do testador. E no Antigo Testamento, Deus não morre e lega para o povo a sua herança, como no caso no Novo Testamento. Aí pode se chamar testamento, aliança ou testamento, porque Jesus morreu e legou tudo que ele possuía, a sua vida, as suas graças e as portas do céu, a entrada no seu reino eterno para os cristãos. Somos seus herdeiros, herdeiros de Cristo, herdeiros do céu, filhos adotados por Deus. Então, essa obra vai levar muito tempo para ser feita, porque você imagina, o Antigo e o Novo Testamento. A essa época, o cânon do Novo Testamento já está feito, no ano 400, porque em Eusébio, no ano 360, por aí assim, Eusébio de Cesareia, já aparece mais ou menos o cânon. Então, no ano 400 já estava feito. Então, o Jerônimo pode traduzir a Bíblia completa para o latim e, por incrível que pareça, vocês, então, vão imaginar que no ano 476, os bárbaros invadem Roma. E aí vão criar o latim estropiado, que vai dar origem às diversas línguas novilatinas ou neolatinas, né? Porque havia o latim vulgar e o latim culto, né? Mas os bárbaros vão criar o latim bárbaro, pior ainda do que o latim vulgar. Então haja extropiação do latim. E é exatamente, parece um trabalho perdido, né? Dizem, a Igreja Católica não permitia a ninguém que se lesse a Bíblia. É uma ova. Né? Ela tinha lá, a Septuaginta estava lá em grego para quem quisesse ler, mas quem sabia grego? A Bíblia Vulgata estava disponível. Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, lia toda a Bíblia quando ela queria, porque ela sabia grego, latim e hebraico. Doutora da Igreja, né? E quem soubesse. Então a Bíblia estava fechada para quem não sabia ler em grego, latim ou hebraico, que eram as línguas sagradas, continuam sendo
Então a Igreja Católica não proibiu que ninguém lesse a Bíblia. Ela apenas percebeu que a tradução do hebraico para o grego foi feita segundo um critério muito rigoroso. Foram 70 sábios indicados pelo Sinédrio que foram para Alexandria, sob os auspícios do faraó Ptolomeu, herdeiro das terras de Alexandre, do Império Alexandre. Os Ptolomeus são descendentes do general que tem o mesmo nome, e aí esses 70 sábios traduziram do grego do hebraico para o grego, com o mesmo critério, né? Honório manda Jerônimo traduzir do grego, que ele sabia muito bem, com consultas feitas esporadicamente ao hebraico, que ele também sabia, para o latim. No ano 400 é publicada a Vulgata, e no ano 476 os bárbaros invadem o Império Romano, destroem a unidade fundamental do Império e da língua. Então, o Papa vai ter que tomar uma decisão. O Império Romano agora vai ser constituído de reinos bárbaros, e o Papa vai ter que decidir, porque ele tinha poder superior ao imperador, né? Com a vitória sobre os hunos, ele terminou sendo aclamado rei de Roma. Então, por isso ali Galileu e César e Galileu. Então, parece que Honório e Clemente fizeram um trabalho perdido. Apresentaram essa obra ao público no ano 400. E no ano 476, né, o Império foi totalmente tomado pelos bárbaros, que estropiaram o latim, de modo que o que está aqui dito, por exemplo, abrindo qualquer passagem da Bíblia, estou aqui no Salmo 105, que diz: Confitemini Domino, quaniam bonus, quoniam in seculum misericordia eius. Confessemos ao Senhor, ou glorifiquemos ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, o pouco que eu aprendi de latim, né, então me permite ler os salmos em latim, e são sonoros e são belos, né? Acho que são mais bonitos em latim do que em português. Tradutora, traditor, e o tradutor é um traidor. Então, fiquemos aqui nessa questão, né, de que pareceu um trabalho perdido, que o Papa Honório tivesse pedido a Jerônimo para traduzir a Bíblia, conhecida e usada por Jesus e pelos seus apóstolos. Jesus conhecia também a hebraica, né? Ele entrava na sinagoga e pegava o rolo. Nós vemos em Cafarnaum ele entrar na sinagoga de Cafarnaum, pegar o rolo e o príncipe da sinagoga entregar para ele o rolo de Isaías, e ele beijar e dizer: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, ele me ungiu com a sua unção. Isso em hebraico, isso na Tanakh, em hebraico sagrado, hebraico quadrado. Então Jesus sabia ler latim, sabia ler hebraico, sabia ler grego e falava o aramaico. Ele era, portanto, poliglota. Já pensaram nisso? Mas o que nós temos aqui é que Roma se torna repentinamente num amontoado de tribos bárbaras que se aglomeram e que só obedecem ao Papa, e o Papa vai conseguir organizar o novo Império Romano a partir do ano 500, já que essas tribos são dóceis a ele, e ele vai evangelizar essas tribos, porque a base da força não era mais possível, como nos tempos de Augusto, de César, de Tibério, porque Roma já não tinha mais um exército que pudesse fazer isso. Agora seria o exército do Papa. Os padres cristãos que iriam fazer isto. Então, trabalho perdido? Fica aqui a pergunta. Ou não? Ou foi uma maturação necessária que a palavra de Deus ficasse, vamos dizer assim, só por tradição oral, transmitida somente
por via verbal, até que Lutero, em 1530, quebrasse o poder pontifício e traduzisse pela primeira vez a Vulgata, ou a Tanakh, ou a Septuaginta para a língua alemã, que foi considerado na época um absurdo não por um analfabeto não, por Erasmo, o príncipe dos humanistas, o homem mais culto da Terra na época, na Renascença, um pouco depois da Renascença, em 1530, no meio da Renascença. Erasmo considerou um absurdo e, além de considerar um absurdo, disse para o próprio Lutero: esta tua comédia terminará, tenho certeza, em tragédia. E aqui nós temos hoje cerca de 20 mil denominações protestantes, sendo que nós não conhecemos todas, mas ao redor da Terra mais de 20 mil denominações protestantes, enquanto temos a Igreja una, santa, católica e apostólica. Então, não sei se foi perdido, mas de qualquer forma, né, a escrita da Bíblia, os livros sagrados, entraram em letargia, em sono. E essa letargia vai durar de 500 a 1500, quando Lutero desperta do sono as letras nacionais e, com o ímpeto nacionalista e revolucionário, traduz a Bíblia para a língua vernácula, alemão. Logo depois, ele é seguido por vários reformadores. Vamos então ficar aqui, ano 400 a 476. Uma perda de tempo. Honório ter mandado Jerônimo traduzir a Vulgata e Clemente tê-la publicado no ano 400, e no ano 476 o Império Romano ter se tornado um amontoado de tribos bárbaras que não sabiam falar latim, e foi deste latim bárbaro falado pelas tribos bárbaras que nasceram as várias línguas nacionais, como foi também desses reinos bárbaros que surgiram as nações. A partir do ano 800, mais ou menos em diante, depois do Império Carolíngio, o Sacro Império Romano Germânico, vão surgir as potências nacionais. Muito obrigado pela atenção. Sei que eu estou talvez sendo um pouco maçante ao tocar nesse assunto, mas é impossível não falar bem o português, é impossível falar bem o português, escrever bem o português, pensar, se não soubermos desses detalhes. As nossas raízes latinas, as nossas raízes do nosso português, de onde vêm as palavras, 80% do nosso vocabulário é de origem latina, e o modo de pensar latino e o modo de pensar que vai mudar a gramática portuguesa de normativa para descritiva, porque aqui nós já temos uma novidade. A linguística, a gramática é normativa, a linguística é descritiva. Então, quando eu fiz, em 1970, a Faculdade Católica de Petrópolis, a Universidade Católica de Petrópolis, o professor Joaquim Matoso Câmara Júnior estava indo e vindo da Faculdade Católica de Petrópolis para a Europa para criar uma nova ciência chamada a Ciência da Linguagem, que era como seria a língua portuguesa se tivesse se baseado no sânscrito e não no grego e no latim. Mas ainda estamos aqui. Deixa Joaquim Matoso Câmara Júnior, deixa a Católica de Petrópolis, porque isso é em 1970 e o que estamos é ainda no século V. Mais uma vez agradeço a audiência e a paciência e vos peço que aguardem o próximo capítulo, que será o de número 5. Até lá.